lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a segunda temporada de Bom Dia Verônica, que estreou na Netflix nessa quarta-feira, dia 3. E olha, gente, que temporada pesada. A primeira já tinha sido, mas eu senti que essa me pegou de um jeito, e por isso eu acho essencial que nesse vídeo eu já fale que, caso você ainda não tenha começado a temporada, saiba que ela pode trazer possíveis gatilhos. É uma temporada que fala muito sobre abuso contra a mulher, era um tema inserido desde a primeira, mas aqui é um pouco mais visual e tem muito mais casos, e eu acho que se torna mais pesada ainda pela construção do vilão dessa temporada. Então fica o meu aviso aqui no início do vídeo, porque nesse vídeo eu vou falar com detalhes da temporada, o que eu achei, o que eu achei dos arcos de uma forma geral e algumas coisas que a gente pode esperar para a terceira temporada. Lembrando que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes, então para não perder nada, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Bom, gente, na segunda temporada de Bom Dia Verônica, a gente tem os eventos sequenciais da primeira temporada, em que a Verônica fakeou a sua morte, muito também para investigar essa grande máfia que tá inserida desde a primeira temporada, mas aqui a gente acompanha mais os desdobramentos, quem faz parte, qual que é o esquema, então rola uma investigação bem pesada. A primeira coisa que eu preciso falar é que eu gostei muito de como eles trouxeram a narrativa aí da Verônica, principalmente, porque eu gostei que eles não colocaram ela como uma pessoa morta, né, ou fazendo toda a investigação fingindo que estava morta por muito tempo, porque conforme a gente ia acompanhando como que ela fazia a investigação, a gente via que ela foi até descuidada em alguns aspectos. Por exemplo, quando o pessoal percebeu que ela estava ali na colina, eu já teria trocado aquela moto depois de me formar em CSI. E Breaking Bad também, eles fazem bastante isso de mudar o carro. Mas o que eu quero dizer com isso, né, é que essas pequenas falhas fizeram com que eles descobrissem onde que ela estava, quem que era essa pessoa que estava investigando e tudo mais. Então eu gostei que eles assumiram essas falhas e fizeram com que ela tivesse que aparecer logo. E tem uma coisa que eu preciso dizer sobre essa temporada, é que eles não deixaram os eventos da primeira temporada de lado. Lógico, a gente tá falando de uma história consecutiva, mas às vezes, né, a gente chega numa segunda temporada e ela meio que reproduz fórmulas, como é o caso dessa, né, falando de estrutura, não que a história seja a mesma, pelo amor de Deus, mas a gente vê que tem estruturas similares, mas a gente vê que a Janete, ela ainda é presente, o Brandão, ele é presente e ele faz parte disso tudo que a gente acompanha na segunda, mas a gente vê, por exemplo, a irmã da Janete, ela aparece aqui, ela continua aqui, a gente inclusive acompanha o peso da perda da família quando tem casos como esse. Então eu achei extremamente importante eles ainda darem linha e continuar alguns aspectos do que foi mostrado lá na primeira, um acerto muito grande com certeza. Agora, vamos falar da história de uma forma geral e também desses novos personagens que a gente vê aqui na segunda temporada de Bom Dia Verônica. Primeiro, como narrativa, né, eu preciso dizer que é uma delícia ver como a série, ela tem ali seus 6 episódios, ela super funciona, vai direto ao ponto, ela não fica te enrolando muito, apesar que eu sinto que às vezes eles poderiam trazer mais elementos surpresa na narrativa. Por exemplo, quando a Anitta, né, fala pra Verônica que se ela investigasse muito, ela ia acabar descobrindo coisas que ela não queria, eu já imaginava que o pai dela ia estar todo envolvido no esquema. Então, quando veio a informação que o pai dela estava envolvido no esquema, não me surpreendeu tanto, e eu sinto que eles poderiam fazer isso como algo mais tipo, meu Deus! Ou até mesmo trazer que ele tinha um papel essencial ali. Enfim, então eu sinto que a narrativa ela podia trazer mais surpresas, apesar que eu sinto que de uma forma geral a temporada ela trabalha muito bem os seus ganchos. Tanto que foi como eu falei, né? Você simplesmente não sente os episódios, não só porque eles são 6 episódios e geralmente são 8, né? Mas a história ela é muito consecutiva, você acaba o episódio, você quer assistir ao próximo, então eu acho que eles têm uma super boa história. E nessa segunda temporada ela se intensifica mais ainda, como eu falei no aviso no início do vídeo, né? Bom Dia Verônica sempre foi uma série que trouxe como destaque o abuso contra a mulher, seja físico, seja psicológico, e aqui, quando eu falo, né, da construção do vilão, o trabalho do Gianecchini foi assim absurdo, porque ele, diferente do Brandão, né, ele não era uma figura violenta, vamos colocar dessa forma, ele vinha com a calma, a dissimulação, né,
né? Ele fazia lavagem cerebral ali naquelas mulheres, falando da cura, até mesmo ali na família, a ponto da própria mulher compactuar com as coisas que aconteciam ali. Mas ainda assim, eu sinto que eles conseguiram trabalhar bem os casais de forma diferente entre a primeira e a segunda temporada. Porque a Janete, as coisas que ela via ali na caixa, era de forma indireta. E ela claramente não queria fazer parte daquilo. Aqui, a esposa do Matias, ela via explicitamente as coisas, mas estava envolto da lavagem, dos abusos que ela sofria desde a infância dela. Tanto que a gente vê, né, que no final das contas ela era filha dele. Inclusive, isso foi bem surpreendente, né? Eu tinha falado de alguns elementos surpresas. Isso pra mim foi algo surpreendente. E eu gosto como eles trabalharam narrativamente a história dela pra contar a história da Ângela. Porque você simplesmente não precisa repetir a história ou mostrar pra gente como audiência o que acontecia com a Ângela quando a gente tem o conhecimento da história da mãe dela, como que ela sofreu os abusos ao longo dos anos, ou até mesmo naquela fala da Verônica, o que eu achei de muito bom tom, principalmente tendo o conhecimento público do que aconteceu com a atriz. Então eu sinto que o que eles fizeram aqui na série em como demonstrar indiretamente o que acontecia com a Ângela foi o melhor tom, tanto para contar essa história pra gente e também por, infelizmente, a atriz Clara Castanho ter sofrido uma grande exposição relacionada a um abuso que sofreu. E por conta disso, eu acho que a temporada se torna mais potente ainda, principalmente quando a gente tem a Ângela como a voz disso. Honestamente, é muito emocionante ver a cena dela ali, dela gravando o vídeo, falando do próprio pai, principalmente com a Carol falando, usa sua voz, sabe? E tendo conhecimento disso tudo, acompanhando a temporada, ela veio muito potente, assim, pra mim. Então foi uma temporada muito intensa. Inclusive, gente, eu acho que eu tenho que falar pra vocês aqui, eu refleti muito antes de gravar esse vídeo, de como que eu ia abordar, inclusive, esse assunto da Clara. Eu acho que não dá pra fingir que não aconteceu, mas eu acho que ao menos citar, inclusive porque teve grande impacto ao assistir a temporada também, pela temática que a série traz. Conforme eu fui assistindo, eu fiquei pensando, será que as pessoas vão ficar bravas porque tá trazendo a religiosidade? Mas no final eu sinto que a temporada ela deixa bem clara a sua mensagem de como, no final das contas, as pessoas ruins utilizam da fé das outras, utiliza da boa vontade das outras pessoas, coloca o bem como escudo quando tá fazendo mal. E é interessante que eles utilizam isso de estrutura narrativa desde a primeira temporada. É que aqui, de fato, Matias vem como uma grande figura da igreja. E também é bem absurdo, né? A gente vê que essas entidades acabam sendo fachadas para coisas maiores como o tráfico humano, como a série denuncia. E assim, gente, convenhamos, o trabalho dos atores aqui é absurdo. Sou grande fã da Taina Miller, acho que ela faz um excelente trabalho, mas o foco na história, na família, a forma que a Clara interpretou, a forma que o Giannichini interpretou e a Camila Mardila, principalmente nas cenas de autopunição, sabe? É muito absurdo o trabalho e também a força delas em interpretar essas personagens, sabe? Eu sei que elas são profissionais e elas vão sempre dar o melhor papel delas, mas são cenas muito intensas. E eu diria que algumas cenas estão até mais violentas, né? A cena que a Carol leva um tiro, tipo, pá, do nada. Gente, eu não tava esperando, me surpreendeu muito. Então, as coisas estão mais explícitas nessa temporada. Porque na primeira, a gente assistia as coisas de forma indireta. Aqui, a gente tá vendo de forma direta. Então, não só muda a perspectiva dessas mulheres, mas também muda a perspectiva de como a gente assiste. Eu ainda acho que a série ela tem um super bom gosto de como ela cria essas cenas, até mesmo as mais explícitas que o Giannichini abusava das mulheres. Ainda assim não era de forma tão direta como a gente vê em algumas séries, mas suficientemente pesadas pra gente entender o que se passava ali e sentir a dor do que acontecia ali. Agora, uma coisa que eu preciso falar, mas eu ainda tô conflituosa com esse sentimento, tá? É que a Verônica, nessa temporada particularmente, eu entendo a voracidade dela em querer descobrir sobre as coisas, mas ao mesmo tempo me incomodou em alguns momentos a forma que ela abordava as vítimas, que elas tinham que falar, mas ao mesmo tempo você compreende porque de fato era essencial para que o esquema terminasse ali, não houvessem mais vítimas. A gente tem até esse momento que a série traz de quase ter mais um tráfico humano, né? A gente vê quando a Carol, amiga da Ângela, estava envolvida. Por isso que eu falo que eu tenho sentimentos conflituosos, né? Até porque a gente vê que a Verônica nessa
temporada, ela também tá numa outra intensidade, principalmente depois de descobrir sobre o pai dela, mas a gente vê que ela vai mais pra cima. Por exemplo, na cena que ela obriga a Anitta a falar de onde ia começar o esquema, né, de onde ia sair o helicóptero com as meninas e tudo mais. E eu sinto que essa intensidade vem dentro dessa urgência, principalmente quando a gente tá falando de uma entidade grande, né, um homem famoso. Achei super interessante de como eles trouxeram também o envolvimento das redes sociais e das fake news. Eu gosto de como a história ela é contada pra gente da perspectiva de trás, do que tá acontecendo, e não necessariamente de audiência em que você fala, pô, mas será que o Matias não tá realmente sendo bom? Não, a série deixa bem claro o que tá acontecendo, o que acontece na mídia também. Eu sinto que Bom Dia Verônica é muito direto ao ponto no que ela quer mostrar, no que ela quer discutir. Eu gosto como eles trazem esse personagem do Matias, como eu tinha falado inicialmente, desse homem calmo, que fala manso. Ah, mas ele nem encosta nela, ele não é violento como o Brandão era. E como ele coloca a imagem dele como esse homem bom. Agora, uma personagem que eu não posso deixar de falar é a Anitta, porque ela é uma personagem que eu acho interessante desde a primeira temporada, e eu gosto de como eles desenham a história dela desde a primeira, com relação ao orfanato, e aqui também, né, do envolvimento dela com todo o esquema, principalmente quando a gente começa a entender melhor como que funciona, né, tanto as vítimas ou as pessoas que eles preparam, mas a gente vê inúmeras vítimas e ela a gente vê como uma dessas pessoas que foi preparada, mas que também foi abusada. E, gente, a morte dela é chocante. Mesmo quando uma tia chega ali de luva, você já fala, putz, já era pra ela, mas a forma que é feito é realmente muito intensa. Como eu falei, né, essa temporada ela é muito intensa, eu vou repetir muito isso 1000 vezes no vídeo, mas porque ela é uma temporada mais explícita. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar é sobre a história da terceira que a gente vai acompanhar. A gente tem a descoberta aí do envolvimento do Matias com o Brandão e que existe uma terceira pessoa. Talvez a gente tenha uma temporada mais intensa ainda, só para reforçar a intensidade, mas ao mesmo tempo eu fico curiosa com relação à história da família deles, de como eles se tornaram abusadores, se a série vai abordar isso em algum momento. De repente eles sofriam algum tipo de abuso na infância, até porque aqui eles começam a desenhar, né, uma história que eles sofreram abandono. É lógico que isso não justifica de forma alguma o que eles fazem, mas acho que seria legal a série se aprofundar nessas questões também. E eu acho que se caminha pra isso, né? Porque a Verônica ela vai investigar mais sobre o histórico familiar deles, sobre a origem deles. Então acho que vai ser uma terceira temporada bastante interessante aí de acompanhar. Até porque, né, a gente vê, por exemplo, no próprio arco da Verônica, na primeira ela estava envolvida ali com a polícia já, e para ela se envolver nessa investigação, ela teve que ser dada como morta para conseguir investigar em paz e sem a família dela sofrer com ela, pelo menos até o momento que ela conseguiu, né? E agora, nessa terceira, ela tá foragida, né? Ela é uma pessoa procurada. Então, a gente vê como a história vai se intensificando e vai se tornando cada vez mais interessante de acompanhar. Bom, gente, de uma forma geral, Bom Dia Verônica sempre traz discussões extremamente importantes. Eu gosto como eles colocam uma lupa maior também na delegacia da mulher e vê também as problemáticas da denúncia. A Glória, pra mim, é uma das melhores personagens dessa temporada. E eu gosto principalmente da relação dela com a Verônica, porque ela confia, mas ao mesmo tempo ela tem uma autoridade maior, né? Então eu gosto de como ela toma conta em alguns momentos e que a Verônica, ela vem como essa pessoa mais emotiva, vamos colocar assim, mesmo que ambas tenham pessoalidade com essa história, com essa quadrilha. Essa série, pra mim, ela seria uma excelente lição de casa pra todo mundo que fala que acha que é fácil denunciar abuso, que a história tá mal contada. Eu acho que eles têm muita sensibilidade de como eles contam essas histórias, inclusive na forma de como eles mostram essas cenas, e não só, né, como os abusadores também se utilizam de imagens fortes da fé das pessoas, da bondade das pessoas, o homem de bem. Bom Dia Verônica denuncia muito bem isso, e aqui eles têm uma história muito potente, muito intensa, como eu falei muito ao longo aí do vídeo. Eu acho que a gente tem uma das melhores obras brasileiras aí, com certeza, mas é uma temporada que dói assistir, e mais ainda nessa segunda temporada. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da segunda temporada de Bom Dia Verônica, e o que você acha que vai acontecer na possível terceira temporada. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para
receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!